E Elvis vive então, né? Elvis vive e não é só no cinema. Diz que a morte do Elvis foi só encenação, né? Que ele não morreu aos 42 anos, que ele está vivo e que mora aqui na Argentina, que se chama John Bullows. E é irmão, vai que até tá cantando, passou aí, vai que virou tangueiro. Pois é, tem essa teoria da conspiração, volta e meia tem, né? Mas eu tô louco para assistir esse filme do Elvis, já tá passando aí, eu tô meio com o negócio da pandemia, a gente ficou todo esse tempo sem ir a cinema, o cara perde um pouco o hábito, né? Se acostuma a estar sentadão em casa, assistindo streaming ali, Netflix, né? Pô, uma série, um filme. Mas eu tô louco porque eu gosto muito de filme baseado em fatos reais, gosto muito de biografia e gosto muito de música. Então não tem como não assistir o Elvis. Diz que o filme é narrado na pessoa como se fosse o Tom Parker, que é o empresário dele, né? Conhecido como Coronel, figura controversa, né? Mas o Elvis tem algumas curiosidades que eu descobri, não é spoiler, porque não assisti o filme, mas que tem informações na internet, aí no YouTube, a dar com pau. Tem algumas informações que eu não sabia, que são curiosidades que eu achei legal. Por exemplo, essa mais ou menos já achava já, ele era loiro, era lolinho. Quer dizer, aquela cabeleira, aquela melena negra, tudo fake, né? Era graxa de sapato. Pior que era assim, no início mesmo, quando ele não tinha grana, que ele começou a pintar, era graxa de sapato. Mas ele era lolinho, ele era gêmeo, né? A gestação foi de gêmeos, mas o irmão dele nasceu morto. Eu não sei se era uma gestação, se era univitelino ou bivitelino, mas imagina que legal se fosse univitelino. Dois Elvis de Pelvis, imagina, eles poderiam ter feito uma dupla country, blues country, os dois dançando daquele jeitinho. Ia ser uma coisa interessante. O Elvis, a primeira infância dele teve vários problemas. Um, por exemplo, foi na cidade dele, que foi uma cidade devastada por um furacão. Devastada. Quando a gente vê devastada, que não sobra nada, só a igreja, talvez. A cidade dele foi devastada por um furacão. Ele também teve um outro infortúnio, quer dizer, ele não pôde conviver muito nessa primeira infância com o pai dele. Porque o pai dele, junto com o tio do Elvis, irmão da mãe, cunhado do pai, os dois passaram uma temporada, ó. Eu não sabia disso. Foram presos por causa por estelionato. Não sei o que eles roubaram, acho que foi bebida, se não me engano. Alguma coisa assim, não tem certeza. Mas ele passou um bom tempo na cadeia. Elvis não pôde conviver com ele nessa época, foi uma época de muito pouca grana. Ele começou a trabalhar cedo. Um trabalho que ele teve foi lanterninha de cinema. Olha só, profissão antiga, né? Eu cheguei a pegar lanterninha de cinema. Principalmente eu me lembro de lanterninha de cinema no cinema de praia, que a gente veraneava. Me lembro, inclusive, porque a gente ia meio que de turma, né? Em praia, e o lanterninha ficava passando e dando tapa no pé, que a gente botava os pés na poltrona da frente. Tira o pé, não pode o pé. Uma vez eu me lembro que eu e um amigo meu, grande brother meu de praia, Marcelo, nós fomos expulsos do cinema porque a gente teve um ataque de riso. E a gente teve um ataque de riso, era um filme triste, era um filme de drama super triste. E aí que, claro, que aí que é bom ter ataque de riso, né? Velório, já tive ataque de riso em velório. Velório não, em enterro. Eu e um amigo meu, Carlinhos, tive um ataque de riso, meu amigo. Nesse, nesse enterro de uma guria do colégio, pai de uma guria do colégio, a gente estava lá, ele estava lá de um lado, eu estava aqui, começamos a nos olhar e começou a subir aquilo, né? Começou a subir, putz, eu era campeão de ter ataque de riso no elevador. Aí nós começamos assim, e ele não se segurou, começou a rir muito, mas para disfarçar, ele se virou e se encostou num mausoléu, lá num tubo, e ficava ele como se estivesse chorando convulsivamente. Tava rindo, desgraçado. E, bom, nós tivemos esse ataque de riso nesse filme, e aí veio o Lanterninha e ó, pra fora os dois.
nos jogou para fora do cinema. Muito, muito bacana. Boas lembranças. Ahn, Depois de ser lanterninha, o Elvis também foi caminhoneiro, né? Mas esse tipo de boato, né? De intriga e de boato que surge, de teoria da conspiração, que o Elvis estaria vivo. Tem também ao contrário, tem uma teoria da conspiração, tem um boato firme, esse foi forte, firme, que o Paul McCartney, Paul dos Beatles, ele teria morrido no início da Beatlemania, né? No início dos anos 60, morrido num acidente de automóvel, e que os caras conseguiram um sósia, um cara igual a ele, botaram ele, que é o Paul McCartney que está aí, na verdade não é o Paul McCartney, seria o sósia. O sósia é bom esse aí, hein? Pá! Esse é o melhor que encomenda, hein? Aliás, Beatles, para mim, Beatles é o que mais, a coisa que mais existe perto do conceito de perfeição. Beatles para mim é uma loucura, assim, é um alinhamento de talentos que aconteceu. Os quatro são realmente complementos impressionantes, pessoas com personalidades totalmente diferentes e complementares que nasceram numa mesma época, numa mesma cidade, próximos um dos outros, porque eles poderiam nunca ter se encontrado. Eu imagino que qualquer cidade aí com 200 mil habitantes deve ter uns Beatles lá. Só que ou nascem para começar em épocas diferentes, têm idades diferentes um pouco, nunca se encontram, talvez, né? Ou têm até na mesma idade, tudo, mas nunca se encontram. Porque, por exemplo, Paul McCartney e o John Lennon, eles se encontram numa apresentação que o John Lennon vai fazer lá na igreja, tipo numa quermesse, e um cara leva o Paul, um amigo em comum, diz, pá, vamos lá, amanhã vai ter um show de uma banda de um amigo meu, vamos lá, vamos. E é ali que eles se conhecem. Vai que o Paul não vai, não sai na noite lá, toma um porre, depois não acordou mal. Vai que ele não vai, eles nunca teriam se encontrado. Ou talvez teriam se encontrado. Quando o destino, quando o universo quer, quando ele quer porque quer e vai. Aí vai. Diz que na teoria do multi-universo, né? Multi-universos, que existe essa teoria aí que existem vários universos paralelos, né? E nós mesmos estamos em vários universos e que nesse universo aqui o Paul e o John se encontraram, mas nesse outro aqui, de repente eles não se encontraram. Momentos decisivos acontecem coisas diferentes nos universos diferentes. Tem essa teoria aí. Eu, por exemplo, em algum universo aí, devo estar arrebentando. Um monte de coisa que deu errado aqui pode ter dado certo lá. Deve estar estourado. Mas eu estava falando que os Beatles é um alinhamento de talentos, não são só os quatro, né? Tem o Brian Epstein, que foi o produtor, quer dizer, o cara que vai na hora certa, tira eles daquela rotina que eles estavam de apresentações no Cavern, que eles eram a banda local ali, basicamente, tinha várias bandas, eles era a casa musical deles. Eles agradavam muito, mas agradavam ali. E vem o Brian Epstein, é levado ali. O Brian Epstein tinha uma loja de discos ali perto, e ele é levado por um funcionário dele para conhecer a banda. E é o Brian Epstein que transforma eles num produto. E o Brian Epstein que também consegue a ponte com um cara. Brian Epstein levava as gravações deles para tudo quanto é canto, ninguém quis. Quem quis? George Martin, que foi o cara que realmente traduziu as ideias que eles tinham para as músicas, que tornou elas possíveis. Né? Olha, eu quero um som aqui que seja um som que nos remeta a sonho, ou que nos remeta a um parquinho de diversões, o que a gente pode fazer? E vinha o George Martin, que era um produtor musical e era músico de orquestra, de conhecer orquestra, de usar cordas. Também era um músico que gravava, era um produtor que gravava discos de humor, do Peter Sellers, por exemplo. Então é um cara porque os Beatles tinham um humor muito especial, um humor inglês, um humor deles, que fechou também com o George Martin, ou seja, mais um talento especial que entra nessa linha de tempo. E não para aí. Vários, até os Rhodes tinham o Mal Evans,
que era um gigante bonzinho, que trabalhava, estava sempre com eles, era o cara que fazia tudo, faz tudo. Por exemplo, na música aquela Maxwell Silver, Maxwell, Bang Bang, Maxwell Silverhammer, aquele Bang Bang, que é o martelo batendo, Hammer, pum pum, Mal Evans que faz essa parte. Ele participava, os caras ficavam fazendo as letras, ele ficava ali anotando, dava até sugestões. Isso a gente vê muito nesse documentário que saiu dos Beatles, que é o Get Back, que saiu ano passado. Aliás, eu sugiro para quem está entrando aqui nesse meu canal, primeiro que se inscreva, né? Que é um canal que tem pouquíssimo alcance, poucos inscritos, eu preciso chegar, a minha meta é 500 inscritos no momento aí, estou com 400 e poucos. Sei que quando chega nos 500, daí dá alguma coisa acontece, que não sei o que é. Porque é o seguinte, daí eu tenho nesse meu canal, eu tenho 4 playlists. Uma que são lives que eu venho fazendo, todas elas, com exceção de 2, todas elas foram feitas ao vivo no Instagram. Então a estética delas é a estética do Instagram. Eu em cima, o cara embaixo, qualidade se perde um pouquinho, mas todas super audíveis, super qualidade suficiente para se compreender tudo que se conversou. Mas então tenho essa playlist de lives dos mais variados temas, mais variadas, falando com pessoas das mais variadas áreas, muito legais. Tem ali a playlist que são vídeos aleatórios, que esse aqui provavelmente vou colocar ali, porque eu falo de vários assuntos aqui. Tem a playlist, eu sou músico, sou compositor, e tenho, então eu gravo muitas músicas minhas só de violãozinho e eu coloco ali. Fiz isso para deixar as músicas registradas, porque eu não sou de deixar as coisas na gaveta, sou muito ansioso para esperar o momento certo de gravar. Assim como sou ansioso para esperar e ter um cenário legal aqui, uma luz aqui, um som bom. Então eu vou fazendo as coisas, então eu tenho essas playlists com músicas dos outros, eu tocando no violão. Enfim, estava falando dos Beatles e recomendando para vocês que assistam. Eu tenho uma live que eu fiz, que são 2 partes, com Edu Henning. Edu Henning, para vocês terem uma ideia, é um produtor musical, um jornalista e músico. O Edu Henning, por exemplo, foi ele que produziu, dirigiu todo o show do Paul McCartney no Espírito Santo, em Vitória. Teve ali com um cara, organizou, é o cara que organizou tudo. Ele é um cara, por exemplo, que já trouxe algumas vezes para show no Brasil o Pete Best. Pete Best foi o primeiro baterista dos Beatles, considerado o cara mais azarado do mundo, porque ele pegou toda a fase braba dos Beatles em Hamburgo, por exemplo. Foi a fase da ralação, de tocar 6, 7 horas por dia, por noite, né, nos inferninhos lá em Hamburgo. E faltando assim, tipo 1 mês para estourar a Beatlemania, os caras chutaram ele. Né? E ele esteve com os Beatles lá em Hamburgo, o Pete Best, Hamburgo, que foi realmente, que falam que é onde foi a pós-graduação dos Beatles, que transformou eles em Beatles mesmo, que ensinou tudo para eles a respeito de shows, foi aprendido em Hamburgo. E Hamburgo é muito importante. Primeiro, quem foi para Hamburgo? É o Pete Best na bateria, foi o John Lennon, o George Harrison, o Paul McCartney, os 3 tocando guitarra, e quem estava tocando baixo era o Stu Sutcliffe, que é um colega do Instituto de Artes, um colega do John Lennon, que era um amigaço, faixa dele, o brother mesmo dele, de fazer festa e tudo. Esse cara era um baita pintor e era colega do John Lennon. E ele era pintor, e o John Lennon obrigou ele a comprar um baixo, porque faltava um baixista na banda, e ele tinha esse contrato para tocar em Hamburgo, ele queria levar esse amigão dele, porque, porra, era festa, né, festerê. Era tocar e mais fazer festa, ficar com as gurias, né? E ele queria levar, e ele obrigou o Stu a comprar, com o dinheiro que ele vendeu um quadro lá, a comprar o baixo. E eles vão esses 5 para Hamburgo, e o Stu não sabia tocar baixo. Tanto é que ele ficava de costas no palco, né?
Mas o importante dessa história é o seguinte: lá eles conhecem, e o Stu se apaixona pela Astrid Kirchner, se não me engano é o nome completo dela. Uma alemã que era uma fotógrafa. E a Astrid, ele acaba casando com ela, o Stu, ele abandona a banda por causa dela, mas ela é responsável pelas fotos mais icônicas dos Beatles, aquelas fotos, as primeiras fotos em preto e branco que ficaram famosíssimas, foram feitas por ela. Ela também é responsável pelo corte de cabelo deles. Eles usavam aquele cabelo para trás, à la Elvis, imitando o Elvis, e ela que introduz esse cabelo. O Stu é o primeiro, ela corta esse cabelo, porque os alemães lá, os cults, né, os bacanas, eles já usavam esse cortezinho de cabelo, que era um corte de cabelo francês. E o Stu um dia vem com esse cabelo cortadinho, daquele jeitinho. Os caras tiram o maior sarro dele, mas enfim, acaba sendo o cabelo dos Beatles, que enfim, o mundo acabou conhecendo depois. Essa imagem dos Beatles com esse cabelo. Estava contando tudo isso, então sugerindo para vocês que assistam o Edu Henning. Ele, além de produtor musical, jornalista, ele é músico. Ele tem a banda Clube Big Beatles, para vocês terem uma ideia. O Cavern Club tem a Semana Beatles, onde músicos do mundo inteiro são selecionados para ir tocar nesse evento, que dura uma semana. A banda do Edu Henning, ela vem tocando há 25 anos seguidos lá. Então ele é um cara que sabe tudo de Beatles, é um colecionador de objetos, enfim. É um colecionador de história, sabe tudo de Beatles. Então tem duas lives que eu fiz com ele. A primeira é sobre Beatles no geral, falando sobre a história, detalhes, bastidores dos Beatles. E a segunda é especificamente sobre esse documentário que surgiu o ano passado, que se chama Get Back, que é sensacional. Get Back, para quem gosta de Beatles, para quem gosta de música, ele é imperdível, que mostra o dia a dia dos Beatles ensaiando para um disco que também seria um show e que também se transformaria num filme. E eles não têm as músicas prontas. Então mostra eles compondo, trazendo pedaços de melodia, pedaços de letras de grandes clássicos, né? E a gente acompanha eles ensaiando, eles brigando, a dinâmica toda. Ali já é o final dos Beatles. É um documento importantíssimo que mostra esse final e mostra que eles têm momentos muito amorosos, amigáveis entre eles. Realmente não havia um caos. Tem momentos de caos, de briga. A Yoko já está ali sentadinha, parecendo uma sombra, sempre sentada ali, né? E o John Lennon, que para mim era o meu Beatle preferido lá no início, no meu início, quando conheci os Beatles, e o John Lennon era o líder realmente nessa primeira fase, era a força motriz, era o que mantinha, era a amálgama, o catalisador, a força, a persistência, o cara que levou os Beatles nesse período difícil, manteve eles unidos sob a liderança dele. Mas depois o grande líder é Paul McCartney. Isso fica muito claro nesse documentário. Fica claríssimo nesse documentário. Paul McCartney, para mim, é o maior cantor, o maior músico de todos os tempos da história da música no planeta Terra, muito provavelmente no sistema solar e também da galáxia. O que melhor cantava, o que melhor colocava a voz, o que tinha o maior alcance de voz, maior amplitude de voz. Paul McCartney, ele era esse exímio compositor, e aí também John Lennon. John Lennon também cantava muito bem, mas não cantava tão bem quanto o Paul. Ele tinha a voz do John Lennon, uma voz rara, um timbre raro, metálico, rasgado, para rock, então, a voz perfeita. John Lennon também não é tão valorizado como músico, mas ele era um grande
guitarra base, realmente um grande guitarra base. Mas o Paul McCartney, por exemplo, Paul McCartney transforma o baixo, que ele veio a tocar o baixo só quando o Stu chuta o pau da barraca e só quer saber de Astrid e de pintar, não queria mais saber da banda. Ele estava na banda por causa de John Lennon. E aí quando ele sai, quem vai pro baixo é o Paul McCartney, aí eles viram um quarteto. O Paul transformou o baixo, que é um instrumento mais de cozinha, né, de tum, bum, 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 bum. Ele transformou numa coisa mais suave até, uma coisa mais artística. A própria cara dele tocando, eu muitas vezes esqueço que ele está tocando baixo, parece que ele está até tocando guitarra. E aquele desenho em cima do palco, por ele ser canhoto, que o braço do baixo fica para cá, o braço das guitarras para cá, aquela formação, aquela coisa é muito icônica. Nos Beatles tudo é icônico. Beatles, o nome é icônico. O desenho do logo dos Beatles é icônico. É tudo muito legal. E esses dois vídeos com o Edu é sensacional e imperdível. Então eu peço para vocês que assistam. Entrem na playlist de lives e assistam. As duas lives mais recentes que eu fiz, que é com o Claudião Duarte, jogador daquele time maravilhoso, do time realmente dos sonhos do Inter, que foi dos anos 70. Depois ele virou treinador e comentarista. São 2 horas conversando com ele. Pô, o início de vida do Claudião é sensacional. E o pai dele trabalhava na penitenciária, na colônia agrícola Charqueadas. Penitenciária agrícola de Charqueadas. O pai dele trabalhava lá, era guarda ali, né? Trabalhava na penitenciária, e o Claudião convivia com os filhos dos presos, jogava bola com os filhos dos presos. E ele cresceu nesse ambiente aí, ele se moldou nesse ambiente, um ambiente difícil, né? E a história dele é cinematográfica do Claudião, esse início de vida, a vinda para o Inter, morando no estádio, estando na base, depois subindo. E esse papo com o Claudião é um dos 2 que eu tenho feitos direto do YouTube. O outro é com o Gevaer, nossa maior autoridade em ufologia, papo maravilhoso também, sobre agroglifos. Mas enfim, estou com já um baita de um tempo. Eu vou estar aqui todos os dias. Essas que eu estou fazendo agora estão sendo gravadas, mas pretendo fazer ao vivo para poder conversar com quem eventualmente esteja ali. No YouTube eu consigo subir os comentários, eles ficam na tela, então eu posso comentar em cima dos comentários, subir, quem quiser subir para bater papo comigo, né, ao vivo ali, né, com imagem, a gente pode fazer também. Enfim, é isso aí. Feito? Então tá, amanhã eu estou aí de volta, ok? Valeu, abraço!